Ele é repórter, produtor e apresentador da Rádio TMC, antiga Transamérica. Formado em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2017, tem mais de 10 anos de experiência em cobertura política, institucional, cotidiana e esportiva. Entre os locais de cobertura já atuou no Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. Trabalhou nas rádios Nova Brasil FM, Jovem Pan e nas TVs Record e SBT. Também tem passagens pelo Jornal Correio Brasiliense e pelo canal My News. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe o jornalista Rafael Tebas. Rafael. Tudo bem, professor? Tudo bom, obrigado, viu? Eu que agradeço, muito bom estar aqui, agradeço o convite. Eu sei que você saiu correndo, sai da rádio, vem para cá. Que hora você começa a trabalhar? Olha, eu vou pro ar às 5 da manhã, mas eu chego na redação antes, né? Então eu realmente acordo muito cedo. Apresento o Start TMC das 5 às 7 horas da manhã, eu e Fernanda Câmara, e também o Paulista TMC das 10 às 11 da manhã. Então eu acordo muito cedo. Aquela coisa de reclamar porque a aula começava às 7h30, acabou. Não, agora eu tenho até saudade daquilo. Nossa, como era tarde às 7h30. Eu falo para os alunos, espera, não, é muito cedo, pô, espera quando você começar a trabalhar. Como é que você chegou no jornalismo? Como é que você chegou aqui no Mackenzie? Olha, professor, eu desde sempre, acho desde quando eu era criança, assim, adolescente, gostava de comunicação. Eu lembro de ser criança e gostar de ficar mudando nos canais de notícia e ouvindo rádio. Meu pai me levava para a escola, minha mãe, e eles sempre iam escutando alguma rádio, sempre notícia. Eu acho que veio daí. Também sempre fui apaixonado por futebol. Então, desde quando quando eu estava ali pensando o que eu vou fazer e tal, desde o início o jornalismo foi a primeira opção. Quando eu comecei a fazer vestibular, eu até tinha a segunda opção, direito, mas eu realmente escolhi o jornalismo. E você chegou, quando você entrou aqui, você já entrou direto pensando no esportivo? Não, isso é interessante, muita gente me pergunta sobre isso, né? Eu, na realidade, queria trabalhar em redação. Inicialmente, eu cheguei na Jovem Pan como rádio escuta, né? Ficava ligando. Como é que tem hoje? Como é que funciona hoje? Muito pouco. Algumas redações têm, mas poucas redações ainda têm essa função, especialmente no rádio. Mas aí eles me transferiram para o esporte. Isso é curioso também, né? Eu acho que por um pouco de sorte, eu fui contratado muito cedo. Eu comecei na Jovem Pan, eu estava no segundo semestre da faculdade, foi tudo muito cedo. E aí eles me contrataram, fiquei um tempo como rádio escuta, me levaram para o esporte, onde virei produtor. Aí comecei a fazer reportagem, virei apresentador, aquela loucura toda que é trabalhar com esporte e, enfim, comecei por aí. Você pegou essa mudança do rádio com imagem? Comecei, eu vi isso na Jovem Pan, eu vivi isso intensamente, porque eu me lembro que os estúdios da Jovem Pan naquela época, estou falando aqui de 2014, se eu não estiver equivocado, eles não tinham câmera, eles eram estúdios de rádio, só que pouco tempo depois que eu entrei já começaram a fazer a instalação das câmeras e começaram a transmitir isso lá em 2014, repito, se eu não estiver equivocado, no YouTube. Então já havia essa combinação do áudio com o vídeo naquele momento. Outros veículos também começaram a fazer isso pouco tempo depois. E hoje a gente vê, né, os veículos de imprensa, seja rádio, televisão, enfim, canal no YouTube, está todo mundo fazendo meio que tudo ao mesmo tempo, o que eu acho positivo. O que você acha que a faculdade te ajudou, se é que te ajudou na tua formação? Me ajudou muito, muito mesmo. Tem até a polêmica em relação, né, ao curso de jornalismo e tal. Diploma. Mas fato é que dificilmente, é muito raro, eu não vou dizer nunca, porque não conheço todas as redações brasileiras, mas é raríssimo, dentro da minha experiência profissional até hoje, eu nunca vi um veículo de comunicação fazer uma contratação de alguém que não tenha diploma, que não tenha curso universitário ou que não tenha uma grande experiência dentro da área de jornalismo. Então, esse é um primeiro ponto. Agora, para além da questão do diploma, o curso realmente é muito bom, né? Eu lembro de aulas maravilhosas que eu tive aqui com vários professores, você é um deles, também a Márcia Detoni, eu sempre cito a Márcia Detoni. Enfim, o curso foi realmente muito legal, muito bom. Você era mais da prática ou da teoria? Eu acho que eu sou mais da prática.
Eu aprendo muito errando, assim, né? Vai errando, vai aprendendo. O que você acha da formação? Quer dizer, você pegou, eu ouço rádio desde criança, assim como você, mas eu sou bem mais velho que você, e a gente tinha um locutor. Hoje, pelo que eu acompanho, não existe mais essa figura, ou seja, essa figura é a figura do jornalista. Sim, você acredita ainda na formação universitária? Ela é importante ainda para formar um profissional de rádio? Em relação à base, né, o curso dá ao aluno uma base importante para que depois ele possa se desenvolver na prática, né, profissionalmente. Mas é interessante essa observação, professor. De fato, os locutores hoje são, no caso das rádios jornalísticas, né, evidentemente, eles são realmente, muitas vezes, jornalistas, né? Porque a Jovem Pan, desculpa te cortar, mas assim, a Jovem Pan tinha aquele jornal manchetado. Exato. Então você tinha o locutor, aquela escalada tradicional. Escalado, era o locutor falando, depois entrava o jornalista para análise. Agora não tem mais isso. Agora não é mais assim, né? O próprio jornalista, o apresentador, né? O âncora, ele mesmo que participa dessa escalada, ou às vezes nem tem escalada. No jornal nos 2 jornais que eu apresento na TMC, é exatamente assim, a gente abre, eu e a Fernanda, tem algumas manchetes rápidas, que a gente ali dá uma rápida passagem no que a gente vai abordar com mais profundidade e já vai gerando reportagem, já vai gerando o Brasil todo. Como é que é migrar do esporte para a política, para o geral? Hoje você está apresentando, passou pela reportagem, como é que foi essa trajetória? Eu comecei no esportivo, né, na Jovem Pan, foram 7 anos de trabalho no esportivo, é bastante coisa. Mas eu já tinha essa vontade de fazer essa transição. E aí na Nova Brasil eu passei a ser repórter de cidades. Lá eu trabalhei com gente que me deu muita oportunidade, a Vanessa Tsevo, a Michele Trombelli, o Diego Amorim, que foi quem me levou para Brasília mais tarde. E eu não posso deixar de citar o grande mestre Heródoto Barbeiro. Foi com ele que eu fiz essa transição no ao vivo, né? E ele foi muito generoso comigo, porque eu entrava ao vivo com ele 2, 3 vezes ao longo do mesmo jornal. E eu não me esqueço da minha primeira entrada ao vivo como repórter não fazendo esporte, que foi na Câmara Municipal de São Paulo. Era um dia que estava um frio absurdo em São Paulo, devia ser maio, junho de 2022, e até alguma votação importante que agora eu não vou me recordar. E durante a minha entrada ao vivo, eu falei, olha, eu esqueci meu agasalho aqui, estou morrendo de frio. O Heródoto adorou aquilo, desde então a gente passou a ter uma relação muito boa no ao vivo, e ele me ajudou muito nessa transição. Como o ao vivo no rádio é fundamental, né? É fundamental. É a agilidade, né? Muito. Que ele te dá. Dá um improviso, né? E como é que foi Brasília? Brasília foi uma loucura, professor. Eu cobria Congresso Nacional, Palácio do Planalto e também Supremo Tribunal Federal. Mas eu ficava principalmente no Congresso, que é uma loucura, né? Em relação à cobertura jornalística, ali é um terreno muito fértil, porque a gente consegue ali transitar, conversar com muita gente, com assessores, com os parlamentares também. Eu era repórter de cidades em São Paulo, eu recebi uma proposta internamente na Nova Brasil, no Grupo Tati, para ser repórter das emissoras do Grupo Tati em Brasília. Então eu passei a fazer lá Nova Brasil, fazia também TV Record Campinas, SBT Interior e TV Bandeirantes Litoral Sul aqui de São Paulo. Então meu dia era basicamente acordar, ia para o Congresso Nacional, fazia várias entradas ao vivo, apurava muito, tomava bastante café para conseguir ali conversar, entender qual que era o cenário. Só que Brasília tem uma dinâmica diferente das outras capitais, né? A segunda-feira e a sexta-feira, elas são mais mornas. Só que terça, quarta e quinta é pegado. Então tinham semanas que eu trabalhava muito. Não me esqueço da cobertura em relação ao julgamento da ação penal da tentativa de golpe de Estado no fim do ano passado. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado, outros 7 réus também. E eu lembro daquelas 2 semanas de julgamento, assim, muito nunca puxado. Vou esquecer. Foi puxado, mas foi muito legal. Estava ali dentro da segunda turma do STF, saía, entrava ao vivo, voltava. Realmente foi muito legal. Aquelas 13 horas do voto do ministro Luiz Fux também, que foi, enfim, durou o dia Histórico. inteiro. Rafael, na faculdade, você imaginava, anos depois, estar fazendo o que você está fazendo hoje? Não. É engraçado, né? Porque eu queria trabalhar em redação, eu sou apaixonado por jornalismo, mas a partir do momento em que eu comecei ali a estagiar e na sequência fui contratado, na época na Jovem Pan, eu não imaginei que
eu sairia do esporte para de repente fazer cidades em São Paulo, para de repente para Brasília, né? São muitas funções e muitas experiências em pouco tempo. Então, é uma profissão muito dinâmica, né, o jornalismo. Você falou da cobertura do Grupo Tati, que era rádio, TV, enfim, uma mistura. E antigamente eu me lembro que era mais direcionado, né? A pessoa entrava para fazer rádio, entrava para fazer TV, entrava para fazer revista, entrava para fazer jornal, né? Hoje não tem mais isso, né? Quer dizer, você tem que ter uma pessoa preparada para qualquer situação. Exatamente. Eu acho que o mercado está vivendo um momento positivo, assim. Eu sei que existem divergências, mas eu avalio como positivo. Exatamente por isso, né? Hoje o profissional, muitas vezes, não em todos os veículos, mas em muitos, ele está no ar no rádio, mas ele também está no ar no canal do YouTube, ele está no ar também, eventualmente, num canal de televisão fechada ou aberta, tudo ao mesmo tempo. Isso faz com que aquele profissional passe a também a conhecer melhor a dinâmica de vários veículos, né, várias plataformas, melhor dizendo. Eu acho que isso deixa a gente mais preparado também, tanto para o improviso, como também para fazer algo mais direcionado, se for o caso, em algum momento. Eu acho bastante positivo. Você falou do YouTube, né? Quer dizer, a rede social dominou geral, mas você sente ainda essa coisa do ouvinte participativo no rádio? Que, assim, que parece que ele necessita do rádio? Tem isso? Muito mesmo. Anteontem eu entrei num carro motorista de aplicativo aqui em São Paulo e por coincidência ele estava na TMC. Eu falei, olha, você está escutando a rádio em que eu trabalho e tal, e a gente começou a bater um papo e tal. E ele me falou, olha, tem momentos do dia que eu ligo aqui o celular e coloco no YouTube e deixo aqui no YouTube. Tem horas que eu deixo só no dial, né? Então, realmente acontece essa mudança, né, em relação à plataforma. E eu acho isso bem interessante. Além disso, né, em relação ao YouTube, cada plataforma tem uma dinâmica diferente, né? E o ouvinte do rádio, nesse caso foi um ouvinte de rádio, depois, no dia seguinte, ele mandou mensagem no nosso WhatsApp lá da TMC. E a gente recebe muitas mensagens de ouvintes no nosso WhatsApp, do pessoal que está acompanhando só pelo rádio. É a gente dizendo, oi, tudo bem, estou aqui escutando, oi, estou aqui em casa, estou no trânsito. É uma participação Muita gente que fala, estou aqui na Paulista, está tudo travado no sentido Zona Oeste. Ele quer participar, né? Ele quer participar. E ele ajuda, ele vira também, digamos assim, um repórter, né? Digamos assim. Então o ouvinte de rádio ele é muito fiel, ele gosta muito do veículo. Ô Rafael, essa figura que é polêmica, né? Para lá, para cá, é para o bem, é para o mal, que é a figura do influenciador. Como é que você analisa esse trabalho? Porque ele está em todas as áreas, né? Você tem jornalista influenciador, mas você tem muitas pessoas que não passaram pela comunicação e tem uma audiência incrível. Como é que é essa figura? Qual a importância dele para a comunicação? É difícil responder essa pergunta, professor. É complexo. Eu analiso da seguinte forma. Existem bons médicos e médicos ruins, bons jornalistas, maus jornalistas. Você também vai ter influenciadores que realizam o seu trabalho com responsabilidade e outros que não. Agora, é inegável que é perigoso. É perigoso gente trazer e tentar informar e muitas vezes acabar desinformando, seja de forma intencional, produzindo as chamadas fake news, ou até de forma não com a má fé, mas desinformando. Então, eu vejo como algo perigoso. Ao mesmo tempo, eu acho que não tem que haver nenhum tipo de proibição, nada disso, mas acho que é importante a conscientização, né? As pessoas passarem a levar, a conseguir distinguir o que é jornalismo, o que não é jornalismo, o que é entretenimento. É uma discussão profunda essa. Com tudo isso, com as redes, com o tio do Zap, enfim, fake news, enfim, a gente vai ter um ano eleitoral agora, né? Vai ser super complicado com o uso da inteligência artificial. Você acredita que o jornalismo ainda é um mediador? Ele tem essa importância? Você acha que o público ainda vê o jornalista como mediador da notícia? Eu acho que sim, Talvez ao longo das últimas décadas a audiência tenha reduzido um pouco, mas ainda é importante esse trabalho, a gente conseguir fazer uma checagem de informação. É importante que o leitor, o ouvinte, o telespectador e por aí vai, saibam onde ele pode consultar a informação, ainda que possam existir
enfim, dinâmicas ideológicas diferentes, isso faz parte, mas a partir do momento em que ele sabe que aquela informação foi checada, que aquilo ele pode levar a sério, a gente tem uma sociedade melhor. Então, a importância do jornalismo, da comunicação profissional é fundamental. E de um veículo abrangente. Abrangente, exatamente. Eu penso dessa forma. E olhando para o futuro, evidentemente tem todas as preocupações por conta do avanço tecnológico, da inteligência artificial, mas se a gente recuar no tempo, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, né, muita gente falava, o rádio vai acabar, a internet... Isso então, anos. A internet está aí, e a gente viu exatamente o contrário, né? É claro que o mercado passa por altos e baixos, isso faz parte, sempre vai ser assim, mas muitos veículos conseguiram se adaptar ao avanço tecnológico, outros não. Penso que em relação à inteligência artificial vai ser mais ou menos assim também. Inclusive, vale essa reflexão também em relação àquela, voltando ao tema da formação, as redações já contratam jornalistas formados, isso é uma coisa absolutamente já pacificada. Agora, a inteligência artificial, a ferramenta escrevendo texto, isso também é uma questão que a gente vai ter que se aprofundar. Você se formou em 2017, quer dizer, são 9, quase 10 anos, né? Na comunicação é bastante tempo. Você sentiu muitas mudanças da sua formação para cá? Muitas mudanças. Todo ano eu observo mudanças significativas, assim. Acho que principalmente nas plataformas digitais, né? Na maneira como a comunicação pode ser feita. A gente vê veículos específicos só no YouTube, por exemplo, só para pegar um exemplo, a Cazé TV, que tem uma audiência gigantesca. Por que você não teve essa ideia da Cazé TV? Pois devia ter tido, né, professor? Outros que são mais tradicionais e também têm uma audiência importante, têm relevância, têm influência. Eu acho que tem espaço para todo mundo aí. Evidentemente não é a sua área, não é a área comercial, mas o rádio atrai, ele atrai bastante o patrocínio, o anunciante? Atrai, professor. Agora que eu estou na função da apresentação, né? Recentemente eu fui até ao encontro de alguns anunciantes, né, da TMC e a gente observa o interesse do mercado pelo rádio. A gente não tem... Quando a gente olha um vídeo no YouTube, a gente consegue ver ali automaticamente quantas pessoas estão vendo. Ou quando a gente vê um Reels no Instagram, a gente vê lá quantas pessoas viram. Mas as pessoas não têm ideia de que uma rádio tradicional, ou forte, grande, como é o caso da TMC, da CBN, da Rádio Bandeirantes, da Jovem Pan e por aí vai, a quantidade de ouvintes por minuto que elas têm é muito grande mesmo. E isso só em São Paulo, muitas vezes. Olha a pesquisa e fala, nossa, quanta gente, Brasil todo. Não. É só São Paulo, Grande São Paulo. Quando você pega o Brasil todo, então, é muita gente. Então, o impacto do rádio ainda é significativo. Voltando lá para 2012, aquele menino que queria fazer jornalismo, o que você diria para ele? Vai em frente. Aperta o acelerador e vai em frente. Algum arrependimento por ter escolhido essa profissão maluca? Não. Eu adoro jornalismo. Gosto muito de estar em redação também, né? Essa dinâmica do dia a dia, do factual. Eu sei que tem gente que não gosta tanto do estresse da redação. Eu adoro, gosto muito do improviso que o rádio me deu e adoro realmente essa profissão. Acho que vale a pena. Tem muitos desafios, tem momentos dolorosos, mas no meu caso digo que vale a pena. Bom, boa sorte esse ano, porque vocês vão trabalhar muito, né? É verdade. Copa do Mundo daqui a pouco. Eleição, né? Tudo misturado, acho que tem muita coisa. Eu acho que o rádio foi um papel fundamental em qualquer cobertura e em especial esse ano. Rafael, obrigado por você ter vindo aqui. Eu sei que você é super professor. Corrido, mas agradeço demais pelo bate-papo, para entender um pouquinho essa dinâmica toda e sucesso aí na sua carreira. Obrigado, professor. Agradeço o convite. Sempre bom estar aqui no Mackenzie. Valeu.